Três objetos com cargas elétricas idênticas estão alinhadas como mostra a figura. O objeto C exerce sobre B uma força igual a... A força elétrica resultante dos efeitos de A e C sobre B é... Então temos aqui três objetos com cargas idênticas. Carga A, carga B e carga C. E ele está dizendo que a força da carga C exerce sobre B é 3 vezes 10 a menos 6 newtons. E ele quer saber quanto é a força resultante na carga B exercida sobre a carga A e a carga C. Então vamos analisar. Primeiro, a carga B e C, como elas são idênticas, elas oferecem uma força de repulsão. Então vamos representar aqui a força que B exerce em C. Então, como elas são cargas iguais, a força vai ser de repulsão. A carga A e a carga B também são cargas iguais. Então, como são cargas iguais, A repele B. Então, esse vetorzinho aqui vai ser a força que A exerce em C. Então, ele está querendo saber quanto é a força resultante na carga B. Como os vetores são sentidos contrários, a força resultante é a diferença entre eles. A diferença vai ser a força maior menos a força menor. Então, nesse caso aqui, a força resultante vai ser a força que A exerce em C menos a força que B exerce em C. Vai ser o maior menos o menor. Então, pode ser BC menos AC ou AC menos BC. Sempre vai ser a força maior menos a força do menor. Ok? Então, para calcular a força que A exerce em C, nós temos que saber o valor das cargas. Então, para saber o valor das cargas, nós devemos utilizar essa primeira força aqui. Então, a força que C exerce em B é K vezes QB vezes QC sobre a distância da carga B para a carga C ao quadrado. Então, a força que C exerce em B é 3 vezes 10 a menos 6. Substituindo 3 vezes 10 elevado a menos 6 é igual a K. K é a constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 elevado a nona. A carga de B eu vou chamar de Q. A carga de C também é Q. Como elas são idênticas, iguais, e a distância de B para C é 3 centímetros. Só que a distância não pode ser em centímetros, tem que transformar em metro. Então, cento é 10 elevado a menos 2. Então, 3 centímetros é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, vamos substituir aqui. 3 vezes 10 elevado a menos 2. Só que a distância é ao quadrado. Vamos tirar os parênteses. 3 ao quadrado, 9. 10 elevado a menos 2 ao quadrado dá 10 elevado a menos 4. Então, para simplificar, vamos cortar esse 9 com esse 9. Então, ficou, o denominador aqui é 1, quando não tem. 1 vezes 10 a nona é 10 a nona. Q vezes Q é Q ao quadrado. 3 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 4. Multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então vai ficar Q ao quadrado é 3 vezes menos 6 menos 4 dá menos 10. 10 a nona está multiplicando, vamos passar para baixo dividindo.
Expoente positivo, quando passa para cima, fica negativo. Então, Q ao quadrado é 3 vezes 10 elevado a menos 10, vezes 10 elevado a menos 9. Era positivo, passei para o numerador, fica negativo. Novamente, multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Menos 10 menos 9, menos 19. Então, vamos deixar o Q ao quadrado nesse valor. 3 vezes 10 elevado a menos 19. Agora, vamos calcular a força que A exerce em C. A força que A exerce em C é K vezes QA vezes QC dividido pela distância de A para C ao quadrado. Então, a força de A em C é K, que é a constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 elevado a nona. QA é Q e QC também é Q. A distância de A para C é 1 centímetro, só que a distância tem que ser em metro. Centi é 10 elevado a menos 2, então vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então isso quer dizer que 1 centímetro vale 1 vezes 10 elevado a menos 2. Vamos substituir aqui. 1 vezes 10 elevado a menos 2, só que a distância é elevada ao quadrado. Então a força de A em C vai ser 9 vezes 10 elevado a nona, Q vezes Q ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 10 elevado a menos 2 ao quadrado dá 10 elevado a menos 4. 1 vezes 10 a menos 4 dá 10 a menos 4. É por isso que não precisa colocar o 1. Esse Q ao quadrado é esse valor que nós encontramos, que é 3 vezes 10 a menos 19. Vamos substituir aqui. Então, a força que A exerce em C é 9 vezes 10 elevado a nona, vezes 3 vezes 10 elevado a menos 19, dividido por 10 a menos 4. Então, a força que A exerce em C vai ser 9 vezes 3, 27. 9 menos 19 dá 10 elevado a menos 10. 10 elevado a menos 4, vou passar para o numerador. Então, aqui está negativo, passou para o numerador, fica positivo. Então, a força que A exerce em C vai ser 27 vezes 10 elevado, menos 10 mais 4, dá menos 6. Pronto, determinamos a força que A exerce em C. Mas ele está querendo saber quanto é a força resultante. É a força que A exerce em C menos a força que B exerce em C. Então vai ficar a força que A exerce em C, que é 27 vezes 10 elevado a menos 6, menos a força que B exerce em C, que é 3 vezes 10 elevado a menos 6. Que isso aqui vai dar 27 menos 3 é 24. E a potência de 10 repete. 10 elevado a menos 6 newtons. Então, a força resultante é 24 vezes 10 a menos 6 newtons. Até a próxima.